o Senhor possa nos guiar nessa última aula dessa matéria tão maravilhosa que foi ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Senhor Deus e Pai, nós entramos na Tua presença agora para Te agradecer, Senhor, por mais essa aula, Te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para poder ministrar a aula, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Te agradecemos, Te louvamos, Pai. Tu és poderoso, fiel e justo. E pedimos que o Teu Espírito Santo nos ensine acerca de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Janice, a paz do Senhor. A paz, Sandra. Obrigado pelo feedback do som. E vamos lá. Nós vamos falar nessa última aula, os últimos temas sobre como ser guiado pelo Espírito Santo. Então, fazendo um resumão de tudo, nós falamos a diferença de corpo, alma e espírito, falamos, né, na aula passada, né, nas aulas passadas, como treinar o espírito humano, né, que é o nosso espírito que se liga com o Espírito Santo de Deus para nos guiar, né, falamos como ser guiado, quais são as características de uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, o que é a voz interior, o que é a dependência do Espírito Santo, né, a dependência do nosso espírito, onde o nosso espírito depende de ouvir a voz de Deus, de ouvir a voz do Espírito Santo que habita em nós, para a gente seguir, né? E aí a gente segue agora dizendo, né, quais outras maneiras, né, quais as outros pontos que nós temos para ser guiado pelo Espírito Santo. O primeiro ponto de hoje que nós vamos falar é a dependência de Deus para obter essa direção. Na aula passada nós terminamos falando que nós devemos depender do nosso espírito, ouvir o Espírito Santo de Deus. E aqui nós temos que ter agora uma dependência do Espírito Santo de Deus, né? Dependência de Deus. Paz do Senhor, irmã Conceição. Um beijão para você e pro irmão João aí, tá? Então, a gente não tem que ser guiado pelo nosso corpo, como nós já falamos, porque o nosso corpo, ele quer as coisas carnais, né? Os nossos sentimentos, eles querem coisas carnais. O nosso corpo, a nossa alma, ele vai querer coisas carnais, como nós falamos. E o nosso corpo, muitas vezes, ele não está de acordo com a palavra. Muitas vezes, o que o nosso corpo faz não está de acordo com a palavra. Por isso que nós temos que depender do nosso espírito, né? Que é quem é você de verdade, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o nosso corpo, geralmente, ele vai ser guiado pelas emoções, pelos sentimentos, do que a alma vem proporcionar, né? E o corpo tem que ser levado a ficar de acordo com a palavra. Então nós temos que treinar o nosso espírito de uma tal forma que o nosso espírito, ele vai guiar o nosso corpo. O nosso espírito, recebendo ordens do Espírito Santo, vai guiar o nosso corpo. Vai poder guiar o corpo para fazer as coisas boas, né? Abre lá em Romanos 12, versículo 1. Olha o que ele diz lá em Romanos 12, verso 1. Olha o que ele diz. Romanos 12, verso 1. Ele diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então significa o quê? Que nós devemos, através do Espírito Santo que habita em nós e o nosso espírito, controlar o nosso corpo. O que é o controlar? É oferecer, apresentar o nosso corpo, né, como sacrifício vivo. Como sacrifício vivo, que é santo e agradável a Deus. Não é porque o nosso corpo ele é inclinado para as coisas da carne, eu vou deixar como está. Não. Quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, o meu espírito domina o meu corpo para que o meu corpo seja entregue como sacrifício vivo a Deus. Olha que maravilha isso, gente, né? E aí ele fala, é o nosso culto racional. O que é o culto racional? É o culto que você sabe o que você está fazendo. Culto racional é quando você sabe o que você está fazendo, cara. Então aqui ele tá dizendo, quando eu apresento o meu corpo como sacrifício vivo ao Senhor, esse é o verdadeiro culto racional.
Porque o meu corpo não vai ser dominado pela minha alma, o meu corpo não vai ser dominado pelas emoções, o meu corpo não vai ser dominado pelas coisas do mundo, meu corpo não vai ser dominado pelas coisas da carne, meu corpo vai ser dominado pelo espírito. Por isso que é um culto racional, né? Tem pessoas que só pensam no lado espiritual, tem pessoas que só vivem pelo espiritual, espiritualiza tudo. Cara, o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se ele é templo do Espírito Santo, nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Por quê? Para que o nosso culto seja racional. Né? Uma pessoa que só vive no espiritual, ela não é uma pessoa racional, uma pessoa que pensa, ela tá nem aí pro corpo dela. Então nós devemos o quê? Nós devemos oferecer o nosso corpo, né? Nós temos que levar o nosso corpo para ficar de acordo com a palavra. Não é porque o nosso corpo ele é algo que como é que se diz? Que se inclina para as coisas do mal, que nós vamos deixar o nosso corpo como tá. Não, nós temos que ser santos e agradável ao Senhor, ó. O nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tem que ser agradável a Deus. Então quando você oferece seu corpo santo, purificado, né, como sacrifício vivo, você e eu, nós agradamos a Deus, né? Então, nós temos que depender de Deus. O nosso corpo, ele é sim templo do Espírito Santo e nós temos que depender de Deus para ser guiado pelo Espírito Santo. Porque não adianta o seu espírito ser guiado se o seu corpo não tem a força o suficiente para se mover, não tem, não tem a força motora que é o nosso espírito sendo guiado pelo Espírito Santo para se mover, cara. Seu corpo é importante. Meu corpo é importante. E a gente precisa tomar cuidado com o que a gente deixa de fazer com o nosso corpo, porque e espiritualizar todas as coisas. Não. Você não deve, nós não devemos espiritualizar tudo. Nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, para não andar conforme esse século, né? E a gente deve andar pela fé e não pelos sentimentos, porque a nossa alma vai aflorar os sentimentos, mas nós devemos andar pela fé. Abre lá em Romanos, nós estamos em Romanos 8, Romanos 8:1, olha só, Romanos 8:1, do 1 ao 4, olha o que ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus a carne e o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não devemos andar segundo os sentimentos, segundo o que a carne quer, segundo as emoções. Porque é aquela coisa, cara, se você andar segundo as suas emoções, você vai cometer erros absurdos, porque no momento da raiva, por exemplo, você fala o que você quiser depois, você vai ter que se retratar depois. No momento de euforia, de alegria, você, sei lá, faz um projeto ou assina um papel, e aí você vai ter que se arrepender depois. Então, o que ele diz? Eu não tenho que andar segundo os meus sentimentos. Eu tenho que andar segundo o Espírito, segundo a fé, né? E a fé, ela está ligada ao Espírito. Então, Paulo, você que está me ouvindo, tem que andar segundo a fé, segundo o Espírito. Porque se a gente andar segundo a carne, segundo os sentimentos, nós não iremos ouvir a voz do Espírito Santo. Nós iremos ouvir a voz dos nossos sentimentos, das nossas emoções, né? E aí a gente vai ser guiado por essas vozes. Então, o que acontece? O que tem, muitas vezes tem acontecido com a gente? A gente tem se deixado levar
porque o nosso espírito não está treinado para ouvir a voz do Espírito Santo. E aí o que vai acontecer com cada um de nós? Nós vamos dar murro em ponta de faca, nós vamos perder a linha, nós vamos muitas vezes até cometer pecados, porque nós estamos seguindo o que a nossa carne deseja. E ser guiado pelo Espírito Santo, meu irmão, é andar por fé. Porque o Espírito Santo ele vai mandar você fazer coisas que a sua carne e os seus sentimentos vai falar, é loucura isso. É loucura, até parece que dá para fazer isso. Né? O Espírito Santo vai guiá-los por caminhos que a sua carne e a sua alma vai falar assim, Deus me livre, até parece, não dá para fazer isso não. Por quê? Porque as coisas de Deus são loucura. As coisas de Deus são loucura para os que perecem, para o mundo, né? Então, quando o Espírito te guiar, você vai ter que dar passos de fé. Porque muitas vezes o que ele vai mandar você fazer, o que ele vai mandar você agir, a decisão que você vai ter que tomar, vai ser uma decisão que muitas vezes não está na sua frente, você não está vendo. Você vai ter que dar um passo de fé para ser liberado aquilo. Então, por isso que eu preciso andar por fé. Porque Deus ele vai dar a direção. Quando eu dou um passo de fé, Deus dá a direção. Ó, abre lá em João. João 16:13. João 16:13. Olha só que lindo isso aqui, gente. João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo que está em nós, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16:13. Ou seja, Deus dá a direção. Ou seja, quando você der passos de fé, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus, ele nos guiará a toda a verdade. Mas quando você dá passos pelos seus sentimentos, pela sua carne, não há como o Espírito da verdade te guiar, porque você está tomando decisões e passos errados. E aí fica ruim pra gente, fica ruim pra você, fica ruim pra mim. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso daqui. A gente precisa se atentar a dar passos de fé, obedecer o Espírito Santo. A sua carne e a sua alma não vai querer, mas quando você sujeita a sua carne, ela é obrigada, através do nosso Espírito, através do Espírito Santo, a dar passos de fé, cara. E aí quando você dá um passo de fé, você vive isso daqui, que o Espírito nos guiará a toda a verdade, a toda a verdade, a toda a verdade, não só a uma verdade, ele nos guiará a toda a verdade, toda a verdade. Então, dependa de Deus para que você ande pela fé e para que Deus te dê a direção, né? E aí Deus nos guia através da voz do Espírito Santo. Abre lá em Atos 10:19. Atos 10:19. Então Deus nos guia através da voz do Espírito Santo. Que essa é a terceira maneira de receber, né? A direção. Atos 10:19. Diz assim: enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Olha só que interessante. Muita gente acha que não tem como ouvir audivelmente a voz do Espírito Santo. Aqui Pedro, ele estava meditando na visão que ele tinha visto, Deus tinha dado uma visão para ele, e aí o Espírito Santo falou com ele: olha aí os homens que estão te procurando, visivelmente, audivelmente. E às vezes Deus pode usar isso, mas a voz do Espírito Santo muitas vezes é um sussurro no seu coração, como nós falamos na aula passada, né? É um sussurro no seu coração, é a sua mente, olhando e analisando e ouvindo a voz do Espírito Santo. Então, mediante a voz do Espírito Santo, nós também podemos ouvir. Você também pode ouvir, eu também posso ouvir.
se Ele quiser falar conosco. Essa é uma das maneiras. Também mediante a profecia, não só a voz, mas mediante uma profecia também, né? Olha só, abre lá em Atos 13. Atos 13, um pouquinho mais pra frente. Atos 13. Versículo 1. Atos 13, 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenomes de Níger, Lúcio, Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo a mão sobre eles, despediram. Olha que maravilha, né? Através de uma profecia, através de profetas que estavam ali, né? Que estavam falando que existiam profetas e mestres. O Espírito Santo pegou e falou assim: olha, me separem Barnabé e Saulo. Eles ouviram através de uma profecia: olha, e eu vou para a obra que eu tenho chamado. Barnabé e Saulo tinham uma obra poderosa. Se você ler o livro de Atos, você vê a obra poderosa que o Espírito Santo tinha para os dois. E aí o Espírito Santo, enquanto eles estavam orando, trouxe uma profecia através de um deles aqui, ó, e disse o Espírito Santo para eles: separai-me Barnabé e Saulo, me separem eles. Ou seja, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo, ele dá ordens. O Espírito Santo, ele fala conosco. E assim ele nos guia. Por que ele falou para separar Barnabé e Saulo? Porque ele tinha uma grande obra na vida deles. Ele tinha algo para que esses dois pudessem ser separados para a obra. Então o Espírito Santo pegou e falou, né? Quantas vezes, né, o Espírito Santo já falou com você? Quantas vezes o Espírito Santo usou pessoas, profetas, para dizer o que ele quer para a sua vida e você ainda está desapercebido? Quantas vezes ele já não usou pessoas para trazer direções para você através de profetas? Então, através de profetas também há possibilidade do Espírito Santo falar. E ele usou esses profetas para falar: ó, separa Barnabé e Saulo aí, porque esses caras eu quero eles para a obra. Porque esses caras eu quero para a obra. Então o Espírito Santo, ele fala com autoridade. Você consegue compreender quando é a voz do Espírito Santo. Ó, você vê a voz aqui? Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho. É uma voz de autoridade, uma voz não é uma voz mansa, mas é uma voz de autoridade. Ele falou: separem-me Barnabé e Saulo. Então ele fala com voz de autoridade. Ela é tão cheia de autoridade que chega a dar a impressão que é audível, né? Parece que alguém está falando na sua orelha ali. Ela é interna, mas você parece que a autoridade dela é tão grande que parece que você está ouvindo na sua orelha, né? Você pensa que foi até alguém que falou, mas não. A voz do Espírito Santo, ela é tão cheia de autoridade justamente para que a gente possa seguir a ordem de Jesus. É maravilhoso demais, cara. Maravilhoso. Quando você tem o seu espírito treinado, ele fala com o teu espírito, seu corpo é oferecido em sacrifício, Deus começa a usar profetas, Deus começa a usar a palavra, Deus começa a usar várias maneiras de guiar a tua vida, cara. Você e eu não ficaremos sem direção. Glória a Deus por isso. E aí, ele diz: quando vier uma direção, julgue toda a direção pela palavra de Deus, para ver se está dentro da palavra. O Espírito Santo nunca vai te guiar por algo que não está dentro da palavra. Quer saber se é o Espírito Santo mesmo que está te guiando? Nunca, nenhuma direção que ele te der vai ser contra a palavra de Deus. Abre lá em 1 Tessalonicenses 5, 21. 1 Tessalonicenses 5, 21. Olha o que ele diz: julgai todas as coisas, retém o que é bom. Julgai todas as coisas, todas as coisas.
O que é bom você retém, o que não é bom você não joga fora. Né? Porque tem gente que fala, eu recebi uma direção de Deus, de um homem de Deus, de um profeta, mas será que é de Deus? Será que se encaixa dentro da palavra de Deus? A palavra de Deus fala, julgai todas as coisas. Ou seja, não é porque ele é conhecido como homem de Deus, eu vou acatar. Não, meu filho, vamos lá. Homem de Deus, tudo bem, pode ser homem de Deus, pode ser quem for, cara. A palavra manda você e eu julgarmos pela palavra para ver se é verdadeira. Para ver se é verdadeira. Não que a gente esteja duvidando da pessoa que entregou a profecia. Não, nada disso, meu irmão. Nada disso. Nós temos que julgar pela palavra. E lembra que eu falei nas aulas passadas, né? Toda profecia vem para revelar, não vem para revelar mais, só vem para confirmar o que está no seu coração. Porque o Espírito Santo já fala com você direto. E aí às vezes Deus não falou com você, aí usa uma pessoa que nada a ver, que você vai num culto, essa pessoa, é o homem de Deus, eu vou seguir cegamente o que essa pessoa fala. A palavra diz, julgai todas as coisas, retendo o que é bom. O que é bom você retém. O que é realmente de acordo com a palavra. O que é bom? De acordo com a palavra. O que é de acordo com a palavra, você retém. E o que não é de acordo com a palavra, você joga fora. Já recebi profecias, né, que eu sabia que não era de Deus, era da carne da pessoa ali, né? E eu só bati o olho na palavra, já sabia que não era. O que eu fiz? Simplesmente descartei. Simplesmente ignorei, né? Ignorei. Retei o que é bom. E o que não é bom, tchau, vai embora, né? A gente não deve buscar vozes, não devemos seguir vozes, né? Devemos seguir a palavra de Deus. Vozes todo mundo tem, o diabo tem, profetas, falsos profetas tem, todo mundo quer falar alguma coisa de direção para você. Eu tenho que seguir a palavra. Nós cristãos, a palavra de Deus, ela é o guia para as nossas vidas. Se o que foi falado para mim não está na palavra, então eu não sigo. Eu só vou seguir o que está na palavra de Deus. É por isso que você e eu precisamos conhecer a palavra de Deus, cara, para a gente não ser enganado. Você precisa estudar, você precisa conhecer, você precisa participar de aulas, você precisa entender o que é a palavra de Deus. Porque quando vier uma falsa profecia, vier alguma coisa assim, você já sabe julgar pela palavra. E aí você descarta, quando não era pela palavra, você já era, descarta. Né? É uma coisa, lógico, que a gente vai ter que depender, como a gente falou, depender de Deus para seguir essas direções, mas também depende do nosso esforço de estudar a palavra. Eu vou depender de Deus, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso conhecer nada e que Deus vai me ajudar, que Deus vai me guiar pelos caminhos certos. Cara, se você não fizer a sua parte também, de você estudar a palavra, de você orar, de você jejuar, estar em comunhão com Deus, vai vir as direções erradas da sua carne. O seu sentimento vai falar mais alto. A sua emoção vai falar mais alto e você vai seguir eles. Você não vai seguir o Espírito Santo, né? Você não vai seguir. Tem uma frase que eu gosto muito. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus de maneira audível? Ou seja, igual eu estou falando com vocês agora, leia a Bíblia em voz alta. Do Augusto Nicodemos essa frase. Leia a Bíblia em voz alta, porque a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a direção de Deus, a Bíblia é o caminho que a gente tem que seguir, cara. Né? Não fique procurando profetas, vozes, ouvir. Se hoje amanhecer chovendo, eu sei que é direção de Deus. Se hoje amanhecer cair uma estrela do céu, eu sei que foi Deus que falou. Se aparecer um carro amarelo junto com um vermelho, eu sei que foi dito. Gente, pelo amor de Deus, gente. Esquece isso. Vai mergulhar e meditar na palavra de Deus. Ele vai te dar direção, ele vai te dar direcionamento, ele vai te dar o caminho que você tem que seguir. E a gente fica com essas fábulas, e a gente fica com essas meio que umas superstições, sabe? De que tudo vai acontecer, de que, se acontecer isso, não sei o quê. Nós, servos de Deus, não precisamos de outro guia que não seja a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é Jesus, é o Espírito Santo
Nós não precisamos de outro. Depender de Deus e depender da tua palavra é o mais importante, né? Eu tenho que examinar segundo a palavra. Tem que examinar segundo a palavra. É isso aí, Douglas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Ele, cara, é Ele. E a palavra diz que Jesus é a palavra. Se Jesus é a palavra, então a palavra é o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho que seguir exatamente o que Ele está dizendo. Certo? Então, o último tópico aqui, né, pra gente falar, pra fechar essa matéria, vem assim: reconhecendo de onde vem a direção. Vamos lá. Como é que a gente faz, Paulo, para reconhecer se vem de Deus, se vem da carne? Como é que a gente faz para saber, tá? Como é que a gente sabe? Abre lá em Provérbios 3,17. Provérbios 3,17. Primeiro, eu preciso saber se a direção que eu estou recebendo, ela é de Deus. Olha só, Provérbios 3,17. Diz assim: os seus caminhos de Deus, são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas são paz. Todos os seus caminhos são paz. Então os caminhos de Deus são cheios de amor e paz. Não estou dizendo que não terá tribulação. Estou dizendo que o caminho de Deus, ele é cheio de amor e paz, porque Deus é amor e Ele tem a paz que excede todo entendimento. A direção de Deus sempre vai se alinhar com a palavra de Deus. Quero que você entenda isso. Como que eu sei que a direção veio de Deus? Primeiro é que ela tem amor e tem paz. Esse caminho que Deus mandou seguir é um caminho de amor e de paz, e ela está alinhada à palavra de Deus. Ela está alinhada ao que a palavra de Deus diz. Deus nunca vai contradizer a sua palavra, tá? Então, para saber se é de Deus, o caminho de Deus é cheio de paz e de amor. Se o caminho que você vai seguir é um caminho de desavença, um caminho de que tem brigas, contendas, que tem confusão, que não te traz paz, que te deixa atribulado, então é um caminho, e não está na palavra, é um caminho que não é de Deus, tá? E será que é da carne? Então, abre lá em Tiago 1,14. Tiago 1,14. Tiago 1,14, olha, para saber se é da carne, ó. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A carne, ela não guia, a carne força. A carne obriga e força você a seguir aquele caminho. Você viu o que ele falou? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. O que é a sua própria cobiça? Aquilo que deseja no seu coração, né? Quando esta o atrai, o seduz. O que ela obriga? A carne, ela não vai fazer caminhos de paz, não vai fazer caminhos de amor. A carne vai te obrigar. É aquela tentação que você não quer fazer, mas ela vai te obrigar, vai te obrigar a fazer, a cometer aquele pecado. Porque a carne, ela não guia, ela força a barra, ela vai fazer com que você abandone todos os seus princípios naquele momento para poder cometer aquele pecado e seguir aquele caminho, né? A carne, ela vai te obrigar, ela vai te forçar, vai ser uma força incontrolável. Se você não tiver o Espírito Santo dominando você, vai ser uma força incontrolável para que você cometa e vá por caminhos errados. Então a carne não vai te guiar. O que é guia? Um guia é quando ele está no caminho, está mostrando qual que é o caminho, né, com amor e com paz, como Deus faz. Agora a carne não, a carne não vai te guiar, ela vai te forçar. Olha, esse aqui é o caminho, entra aqui, ó, faz isso.
faz aquilo, isso vai dar prazer, e aí isso vai te prejudicar. Então, desejos de cometer coisas erradas nunca vão vir de Deus, gente. Quero me vingar de tal pessoa. Esse não é o caminho que Deus tem para você. Esse não é um guia do Espírito Santo. Esse não é um caminho a ser guiado pelo Espírito Santo. Desejo de cometer coisa errada nunca vai ser de Deus. Nunca vai vir de Deus. 1 João 3,9, ó. 1 João 3,9. 1 João 3,9. Porque ele diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ou seja, no erro. Todo aquele que é nascido de Deus não vive. Não quer dizer que não peca, mas não vive no pecado. Pecar é uma coisa, viver no pecado é outra. Eu posso pecar, eu sou falho, eu sou humano, você é humano, nós vamos pecar. Nós vamos nos arrepender em nome de Jesus. Mas viver no pecado é iniquidade. Viver no pecado é uma pessoa que ela vive constantemente na prática. Então ele fala: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Por que eu não vivo e você não vive na prática do pecado? Porque o que permanece em nós é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Então, o desejo de cometer coisas erradas não vão vir de Deus. Se a pessoa é nascida de Deus, esses desejos de cometer coisas erradas, esses guias, esse caminho que a pessoa quer, dessa direção que ela quer seguir, não vem de Deus. A pessoa que é nascida de Deus, ela não quer cometer pecados. E quando ela comete, ela realmente se arrepende por ter machucado o Senhor, por ter entristecido o Espírito Santo. Mas não, aquele que não é nascido de Deus, ele sente desejo toda hora de cometer coisas erradas, de cometer coisas que estão fora da palavra do Senhor. Sente toda hora esse desejo, porque a mente dele está dominada pela carne. A mente dele, a carne e a alma dele está sendo dominada por ele mesmo, e é uma junção carnal. Não é dominado pelo Espírito Santo, não segue a direção, não é guiado pelo Espírito Santo, cara. E a pessoa que não é guiada pelo Espírito Santo, ela é governada pelo seu corpo, pela sua alma. Pela sua alma. Então a gente precisa entender que aquele que é guiado por Deus, primeiro, o caminho que Deus guia são cheios de paz e de amor. E que a carne, quando guia, ela não guia, ela força. Ela não guia, a carne força. Você se sente tentado por cometer coisas erradas? Cuidado, porque isso daí não é de Deus. Isso não é caminhos de paz e de amor. Isso é caminhos de luxúria, caminhos de ego. Então tome cuidado. O Espírito Santo está aqui para guiar você por caminhos de paz e caminhos de amor. Tá bom? Por caminhos de paz e caminhos de amor. E aí a gente também tem algumas maneiras extraordinárias de orientação. O que é extraordinária? É algo que não acontece frequentemente. É algo que não acontece todos os dias. Porque o que acontece todo dia para Deus nos guiar, como Deus nos guia através do Espírito Santo, como ser guiado pelo Espírito Santo, todo dia aqui, ó, é palavra de Deus, e é isso que Deus vai usar todos os dias para nos guiar, para nos mostrar o caminho, para nos levar. Só que tem algumas maneiras extraordinárias de serem guiadas que acontecem de vez em quando e quando Deus quiser. É Deus que escolhe essas maneiras de guiar, né? Como nós já falamos, né? Usando uma profecia é uma delas. Volta lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, 1.
Olha, ele diz, 14:1 ao 3. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E o Espírito fala em mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, o que profetiza, muitas vezes, sim, Deus usa profecias, Deus vem, né? Lembrando que a profecia sempre vem para confirmar aquilo que você já recebeu. Não seja enganado. Já falei isso na aula passada. Tome cuidado com aquelas profetadas, profecias de direção, de tomar atitudes, sendo que você não sentiu. Deus não revelou e não falou nada com você primeiro. Nós estamos na graça. Deus fala com você diretamente, meu irmão. Não precisa de um terceiro ou quarto, de uma segunda, terceira pessoa para falar com você. Às vezes ele usa sim um profeta, mas ele primeiro falou no teu coração. A profecia não vem mais hoje para revelar nada. Ela vem para confirmar o que Deus já colocou no teu coração quando você está buscando uma direção, cara. Então toma muito cuidado. A profecia, sim, é uma maneira extraordinária de Deus para guiar o teu povo, para guiar a sua vida e através do Espírito Santo? Sim, é. Mas só que eu tenho que tomar muito cuidado, porque a profecia, ela tem que ser confirmativa, ou seja, uma profecia que confirma aquilo que eu já recebi, cara. Se eu já recebi, se já queima o meu coração, a profecia vem só para finalizar, para fechar com chave de ouro, vamos dizer assim, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque dependendo do que eu ouvir, eu posso seguir essa direção e não ser de Deus, e aí eu vou bater com a cara no muro. E não adianta culpar Deus depois. Não adianta culpar Deus depois, profeta, né? Foi eu e você que fomos enganados. Então não seja enganado, tá? Profecia tem que ser julgada, como nós já falamos, mas ela tem que primeiro, ó, no seu coração. Deus tem que falar primeiro com você. Deus falou primeiro com você, ele usa alguém para confirmar aquilo que ele já falou dentro de você. O segundo modo extraordinário, através de visões. Através de visões. Atos 10. Atos 10. Do 1 ao 3. Atos 10, do 1 ao 3. Ora, irmãos, não quero... Opa, desculpa, abri errado aqui. É Atos. Estava abrindo em Coríntios. Atos 10, do 1 ao 3. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, acerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Olha só, Cornélio, um oficial romano, mas temente a Deus, ele teve uma visão de um anjo, uma visão. Não é uma forma normal de receber direção. Geralmente, é como eu falei, é uma forma extraordinária, não é uma coisa que acontece todo dia. Você não tem uma visão todo dia. Mas Cornélio também não tinha uma visão todo dia, ele teve uma visão agora, ele era temente a Deus, ele dava esmola aos povos, ele orava a Deus, e Deus resolveu dar direção para ele através de uma visão, porque ele falou: chama Pedro, se você olhar o texto aqui, né? Chama Pedro para que Pedro venha orar pela tua casa, né? Envia mensageiros para Pedro, e Pedro teve uma visão também lá. Então Deus usou essa maneira extraordinária. O que é extraordinário? Algo que não é comum. Extraordinária para trazer visão. Então, coisas em uma visão podem ser simbólicas também, a visão, né? Pode ser tanto literal como simbólica. E aí Deus, através da visão, ele vai te revelar. Porque quando Pedro teve a visão,
Cornélio tinha tido a visão de que deveria mandar homens para chamar Pedro. Pedro, naquele mesmo momento, estava tendo uma visão de que Deus mostrava vários animais para Pedro, animais impuros para Israel, impuros. E aí Deus falava para Pedro: Pedro, mata e come. Eram animais impuros. Para Israel não podia comer aqueles animais que estavam mostrando. E aí o que acontece? Pedro fala: não, Senhor, eu não vou comer animal impuro. E Deus falou: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Ou seja, era simbólico. Mas Deus estava falando que os gentios, que era o Cornélio, que era uma raça impura para o povo judeu, né? Que judeu chamava gentio de impuro, e Deus estava falando: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Deus já estava purificando os gentios aqui. Já estava purificando, e Cornélio era um deles, era um homem temente a Deus, orava a Deus. Deus já estava purificando aquele povo que era considerado imundo para Israel. Tanto é que Pedro não podia entrar na casa de Cornélio, cara. A lei judaica fala que Pedro não pode, um judeu não pode entrar na casa de um gentio de maneira nenhuma, quanto mais comer com ele. E Pedro, o Cornélio mandou os caras lá. Pedro foi, depois dessa visão, porque ele entendeu, era simbólico, mas ele entendeu o real motivo da visão, e ele foi lá, pregou a palavra para aqueles caras, entrou na casa, pregou a palavra, a família inteira de Cornélio se converteu, ele comeu com Cornélio, né? E houve salvação naquela casa, ou seja, uma das primeiras famílias gentias a aceitar a Cristo como Senhor, cara. E através de uma visão, através de né? Foi uma coisa simbólica que Deus trouxe para Pedro, mas foi uma coisa literal que Deus mostrou para Cornélio, mas as duas visões se encaixaram de uma tal maneira que Pedro foi, não considerou o Cornélio e a sua família imunda, foi lá, pregou a palavra, orou, desceu o Espírito Santo sobre a galera, sobre a família de Cornélio, e eles foram salvos. Meu, vale a pena você ler o capítulo 10 de Atos, porque capítulo 10 de Atos vai contar essa história linda de Cornélio e sua família e a conversão deles, e como Pedro entendeu a visão de Deus e a direção. Porque se Pedro não tivesse entendido, ele não teria seguido a direção do Espírito Santo, e podia ser que Cornélio, coitado, não teria recebido, né, daquela forma a salvação. Deus ia usar outra pessoa se Pedro não entendesse. Eu quero que você entenda uma coisa: Deus usa nossas vidas, mas se nós não estivermos na direção de Deus, Deus vai usar outra pessoa. Deus não ia perder a vida de Cornélio. Deus não ia perder a vida da família de Cornélio porque Pedro, se Pedro ficasse de mimimi. Ah, não, eles são imundos, eu não vou. Deus ia usar outra pessoa. Mas Pedro ia perder a oportunidade de andar na direção de Deus, cara. Ia perder a oportunidade, ia desobedecer a Deus e não ia andar na direção do Senhor. E isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso a gente entender, né? Que Pedro estava ali. Para ouvir a voz. Para ouvir a voz de Deus. Então é uma maneira extraordinária. Eu não tenho que buscar direções através de visões. A busca da direção vem aqui, ó, na palavra. Como Cornélio recebeu a visão, ó? Ele dava esmola ao povo, ou seja, obedecendo a palavra, e de contínuo, ou seja, constantemente orava a Deus. E Deus revelou uma visão através, uma direção através de uma visão. Mas não quer dizer que eu vou ter que sair procurando visão agora. Ah, agora o Paulo falou, eu vou sair procurando visão. Não, meu amigo, é uma maneira extraordinária. Extraordinária. Se Deus quiser usar, Ele usa. Se não quiser, Ele não vai usar. Tá bom? Então eu preciso entender que aquilo que foi usado com Cornélio, né, a visão com Cornélio e com Pedro, pode acontecer nos nossos dias? Pode, porque já era aqui, né, Atos, já era graça, esse capítulo de Atos,
Então pode ser que aconteça conosco, mas eu não aconselho você a ficar procurando isso. Quando Deus quiser fazer através de dar direção para você, através de uma visão que pode ser você sonhando, dormindo, né? Como a gente fala, né? Tem as visões espirituais que Pedro viu acordado, o Cornélio também viu acordado a visão do anjo. Pode ser também de uma forma de êxtase. O que é êxtase? Você dormindo, cara. Deus pode te dar uma visão através dos sonhos, um direcionamento através dos sonhos. Ele sempre vai te dar uma direção e você vai sentir paz e amor, como nós já falamos, né? E a visão de olho aberto, que você olha e você consegue ver. Como Deus vai mostrar isso? Não sei. E existe também as visões de olhos espirituais, ou seja, a visão de olho aberto, que foi o que aconteceu com Pedro e Cornélio aqui, a visão em êxtase, aquela visão que eu estou dormindo, que eu estou apagado e nos sentidos, né? Geralmente é dormindo, e a visão, né, espiritual, que eu olho com os olhos espirituais, eu vejo com olhos espirituais. Eu tenho olhos espirituais e eu consigo ver espiritualmente aquilo que está acontecendo. Então, olho aberto, né? Existe a visão espiritual, a visão dormindo, né? Que seria geralmente insônia, que eu estou em êxtase, né? Os meus sentidos estão suspensos. O que é os suspensos? Eu estou dormindo, né? Um exemplo. Né? E as visões de olhos abertos, como a gente viu nesse exemplo de Cornélio e Pedro aqui, tá? Mas a orientação não busque direção através de visões. Se Deus quiser dar uma direção através de visão para você, ótimo. Se Deus não quiser, Ele não vai dar, cara. Então busque o quê? A direção através da palavra. Através da palavra. Amém? Então, o coração, para concluir essa aula, né? O coração cheio da palavra é o seu melhor guia. Resumindo tudo que nós falamos, o coração cheio de palavra de Deus é o seu melhor guia. Não edifique a sua vida em cima de profecias, meu irmão. E coloque a palavra em primeiro lugar sempre. Ou seja, coração cheio da palavra, não edifique a sua vida em cima, ou seja, não crie a sua vida em cima de profecias, e crie em cima da palavra. E coloque a palavra em primeiro lugar sempre, em todas as ocasiões. E aí a gente encerra a matéria como ser guiado pelo Espírito Santo. Eita Jesus! Mais uma matéria encerrada aqui. Eu queria agradecer a todos vocês que acompanharam essa matéria. Você que não acompanhou, é a primeira vez que está assistindo. Na página aqui da Torre Forte, Colorado, tem todos os vídeos, todas as aulas da matéria como ser guiado pelo Espírito Santo, tá? Que você seja abençoado, que você possa ser guiado pelo Espírito Santo a partir de hoje, desde quando você começou a ouvir esses vídeos, que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo, porque ele tem caminhos de paz e caminhos de amor para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa aula, obrigado por essa matéria, obrigado, Senhor, por nos levar a entender como é ser guiado pelo Espírito Santo, como é ser guiado pela Tua voz, meu Pai. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Te exaltamos, Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor nos dá caminhos de paz, o Senhor nos dá caminhos de amor, o Senhor nos dá caminhos, meu Pai, que levam a gente, Pai, a lugares, meu Pai, que o Senhor deseja, Senhor. Pai, cobre as nossas vidas para que nós não sigamos o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, para que nós não sigamos nossos sentimentos, não sigamos as nossas emoções, mas que nós sigamos o Teu Espírito Santo, Pai. O Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te louvamos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado pela aula de hoje. Próxima segunda, uma nova matéria. Fica ligadinho aí, porque vai ser filé. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.